InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais uma noite aqui no InovaCast Guarulhos. Eu vou pedir para vocês, toda vez que eu entro aqui, eu vou pedir novamente para vocês que vocês curtem, comente, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal. É totalmente de graça. Tem aí embaixo aí, inscreva-se. Aí você vai lá, aperta, ativa o sininho de notificação para você estar recebendo tudo do InovaCast aí para vocês aí. Muito obrigado pela companhia e uma ótima noite para vocês aí. E a partir de hoje nós estamos trazendo um novo programa, Entre Páginas e Tela. Tá bom? Nós vamos falar de livros, de séries e de filmes aqui, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Maria Eduarda, tem aqui o Rodrigo na direção geral aqui, né? Boa noite ao Rodrigo. E boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer vir falar sobre um mundo que eu gosto tanto e admiro tanto. A Maria Eduarda, ela é viciada em leitura, viciada em séries, em filmes. Então, hoje ela vai começar hoje trazendo para vocês um livro, uma série, vai falar um pouquinho do livro, vai falar um pouquinho da série. E aí nós vamos interagir, você que tiver aí, comenta, compartilhe, deixe perguntas aí, indique livros, indique séries, que ela vai estar falando sobre essas séries aí. E vamos interagir, né, a partir de hoje, nessa nova programação aqui, Entre Páginas e Tela. Hoje a Maria Eduarda trouxe um livro, ela vai falar do livro e depois a gente vamos comentar da série que ela vai começar do primeiro ao terceiro episódio e aí temporada, desculpa, da primeira à terceira temporada e depois aí nós vamos na sequência com tudo que tem de melhor aí para vocês que são viciados também em ler, em série, também em filmes. Tá bom, Maria Eduarda? O que você trouxe de bom aí para nós aí? Hoje a gente vai começar falando de romances, que eu acho que tem um grande público de romance. Nós, eternas apaixonadas por livros escritos por mulheres, né? Eu trouxe 4 livros para falar rapidinho sobre eles. Alguns eu vou dar spoiler, mas na edição vai estar avisado quando tiver spoiler, pra quem não quiser pegar, não pega. Certo. O primeiro que eu vou falar é Duffy, que tem até um filme, adaptação, mas a gente já sabe, a gente que é leitor e assiste filmes, que as adaptações são muito inferiores aos livros, né? No livro, a gente acompanha a Bianca Piper, né? E na casa dela, a mãe dela trabalha muito e tá fora. Então, tá naquele processo pré-divórcio. Ainda não oficializou que eles vão se separar, mas vão. Sim. Isso é um spoiler. Certo. Né? E a gente vê como esse relacionamento dos pais dela afeta ela. O pai dela acaba tendo problema com bebidas, com álcool, né? E isso acaba afetando ela e ela vai buscar escape. Como é que eu vou dizer isso sem censurar? Não, pode falar, não tem problema. Transando com o personagem Wes, né? Que, a princípio, eles se odeiam. É um enemies to lovers. Pra quem gosta, tá aí. E aí eles vão se desenvolvendo dentro desse relacionamento, que é só sexo casual, vão criando uma paixão e tem todo aquele peso de questão estética, né? De como ela é a mais feia, entre aspas, do grupo. E como isso impacta na confiança dela. O livro é muito bom. No finalzinho, ela volta muito autoconfiante. Ela assume o relacionamento com o Wes, né? É um livro muito bom, eu recomendo. Não trata só de um romance, trata de questões muito mais profundas. E classificação mais 16. Tecnicamente é mais 14, mas como contém conteúdo sexual, mais 16.
Tá. E esse livro de 1 a 10? Um 8,5. 8,5? Isso. Então, perfeito. Eu gosto muito, é o meu xodó, mas ainda assim tem melhores. Perfeito. Então vamos lá. Essas são as dicas aí da Maria Eduarda, hein? E eu sou muito metódica no meu método de avaliar livros, então o segundo que eu vou falar é Vergonha, que, por favor, galera que lê, parem de panfletar livros errados, porque me venderam isso como um livro erótico e não tem nada a ver com isso. Não? Né? Não. Tem partes, óbvio, né, do romance, de hot, né, que a gente ama, mas não é a maior composição do livro. Tá, e o que você entende como erótico? Quando a gente fala de livros eróticos, a gente fala que não tem que o foco é esse, que o foco é o hot. E no livro Vergonha, não é esse o foco. Tem muitas outras coisas interessantes e poucas cenas hot. Certo, certo. E para aqueles que estão nos vendo agora, explica o que é hot, porque senão tem gente que não entende, quer aprender a ler agora. aprender a ler não, né? Quer virar, vai se interessar pela leitura e de repente a pessoa, poxa, mas eu mesmo não conheço. O que seria? A gente usa o termo hot para cenas explícitas de sexo. Ah, tá. Entendi. 50 Tons de Cinza é um livro que contém muito hot. Tem gente que não gosta de livros que tem hot, tem gente que gosta. Eu sou ali no meio termo, depende de como a autora vai desenvolver o romance. Esse termo hot é usado entre o pessoal que é viciado em livro? É um termo bem usado pela gente. Eu não vi ainda fora do universo literário alguém que usa esse termo para se referir a cenas explícitas. Ah, perfeito. Então é da turminha do livro. É. Ah, legal. Bacana. Quem acompanha muito o BookTok vai saber falar melhor. Entendi. Bacana. Mas é um livro muito bom, que não trata só, como eu disse, das cenas hot. É um romance com a... Ai, eu não vou lembrar o nome da protagonista, né? Mas é um livro dos meus favoritos. Esse eu favoritei. Ela acabou de descobrir uma traição e tá se divorciando do marido dela, que ela conheceu muito nova. E ela volta para a cidade onde ela nasceu e eles se conheceram. E o pai dela é pastor, então tem toda essa questão de, tipo, a família dela nunca teve um divórcio, ela vai ser a primeira a se divorciar na família, e tem esse peso familiar pra ela não se divorciar e aceitar a traição calada e voltar pro ex-marido. E nisso, ela começa a se envolver com o Jackson. Dele eu lembro o nome. Que é muito mal visto na cidade, e ela se envolve com ele novamente no sexo casual, né? Só que dentro desse relacionamento que eles começam a ter, eles vão meio que se descobrindo. Ela não se conhecia fora do relacionamento que ela tava com o ex-marido. Uhum. Ela não sabia o sorvete que ela gostava, nem como ela gostava de se vestir. E ela vai descobrindo isso conforme vai passando a história. E um dos pontos que mais me pegou nesse livro é que ela é uma mãe que teve 7 abortos espontâneos. Ela teve 7 gestações e nas 7 ela perdeu os filhos. Uhum. Ela deu um nome para cada um deles, como se ela tivesse o filho. E tem uma parte do livro que me impactou muito, que ela fala que ela é uma quase. Ela é uma quase esposa perfeita, ela é quase a mulher perfeita, ela é quase bonita e ela é quase mãe. Uhum. E o Jackson vira pra ela e fala, não existe quase, você é inteira, não exatamente nas palavras, né? Não existe quase mãe. E no finalzinho mais pro finalzinho do livro, isso é um spoiler também, vai estar sinalizado. No finalzinho do livro, ela vai se descobrir, eles se separam, o Jackson e ela vai se descobrir sozinha quem ela é, e chega o Dia das Mães. Uhum. E nesse Dia das Mães, ele envia 7 buquês, cada um com um nome de um dos filhos que ela perdeu.
porque ela é uma mãe completa. Perfeito, bacana. Viu? Os livros não são só românticos, eles têm muita profundidade e é justamente por isso que é um dos meus favoritos, porque eu prezo muito nos livros que eu leio que tenha desenvolvimento de personagem e que tenha assuntos mais profundos neles. Tá, e a nota desse aí, de 1 a 10? Esse foi 9. 9. Bom, hein? Deve ver. Só não foi 10, porque o finalzinho é muito rápido, que comentam sobre o casamento dela com o Jackson, e não aprofundaram essa parte do casamento e como foi a relação deles no pós, que eu senti falta. Perfeito. Como que é o nome do livro? Vergonha. Vergonha. Você indica, então. Indico. Mas com a capa nova, tá? A capa antiga eu não indico. A capa nova, que é essa aqui. Tá, perfeito. Tá aí na tela aí para quem quiser. Exatamente. É Vergonha. Isso. E o próximo, vamos lá. Eu trouxe 2 da Ali Hazelwood, que é a minha autora queridinha do momento. Eu estou em processo de finalização, que eu ainda estou lendo ele, né? Mas eu tô em mais da metade. Mas tem esse que é o meu queridinho, que é A Hipótese do Amor, que divide muitas opiniões. Tem gente que odeia e tem gente que gosta. O que falar de A Hipótese do Amor? Eu vou até puxar aqui, ó. Ele é um fake dating, né? E um slow burn, que é um termo que a gente usa para romances que tem uma trajetória mais lenta, que a pessoa não começa se apaixonando, que vai desenvolvendo o romance lentamente. Né? E conta a história do Adam e da Olive. E para nós leitoras que gostamos de homens escritos por mulheres, geladeiras Electrolux, 2 portas, enormes, musculosos, inteligentes, você vai escolher a autora certa, porque essa autora sabe escrever homem geladeira Electrolux. Como que é? Homem, geladeira, Electrolux. É o termo que a gente usa para homens que são fortes, altos e tem aquele quê protetor. Tá, e o homem quando é magro? Usa que termo? Não tem termo, porque nos livros a maioria deles nunca é tudo magro. musculoso, né? É tudo musculoso no livro, né? Beleza. Mas... Isso é discriminação com os magrinhos. Mas vamos lá, essa autora aí eu vou ter que ligar para ela. É um livro meio clichê e ele insere a gente num mundo acadêmico, porque a escritora dele é professora acadêmica, universitária. Então, a maioria dos livros dela se passam num contexto acadêmico. Eles têm... A Olive, se eu não me engano, ela tá fazendo um mestrado, um negócio assim. E o Adam é professor da faculdade de... Não é Harvard, é... Oxford ou Yale, uma coisa assim. Gente, é meu livro favorito, mas eu não lembro, tipo, o nome específico das faculdades. A gente foca nos pontos importantes. Que é o homem da geladeira. Que é a geladeira. Ah, entendi. E a amiga dela se apaixona pelo ex-namorado da Olive. E pra Olive mostrar pra amiga dela que tá tudo bem, ela beija o primeiro cara que ela vê pela frente. E é o Adam Carson, que é um professor que tem um histórico de ser bem rabugento e que não gosta de ninguém. E nisso eles começam a fingir que são namorados e vai desenvolvendo, né, e tal. E ele já era meio que apaixonado por ela, né, e ela começa a se apaixonar por ele, mas aí fica tipo, ai, ele não vai me querer porque eu sou assim e tal, e vai desenvolvendo. Só que tem um ponto muito importante, como eu disse, nenhum romance que eu leio é só pelo romance, né? Ela tá inserida nesse mundo acadêmico. Então, mostra o quão o mundo acadêmico é machista. E esse livro fala exatamente sobre isso, porque spoiler, tem um personagem, o Tom, que ele é amigo do Adam. E ele oferece uma vaga para pesquisa da Olive em Harvard, que ele é de Harvard, né? E tem uma parte que me impactou muito, é que em uma palestra, né, ela vai parabenizar ele depois de todo mundo ter ido embora,
né? E ele vira e fala que só aceitou ela no laboratório dele porque ela era bonita e ela sabia como funcionava. Basicamente, ele assediou ela e pra ela trabalhar com ele, ela precisaria transar com ele. Certo. Assim, falando por cima, vocês vão ver que lendo é bem mais impactante. E não só essa parte do assédio já é impactante, já traz um assunto um pouco mais profundo, como ela se sente depois. No pós, ela não fala nada, ela fica achando que o problema é ela. A roupa que ela usou, né? E o problema era ela, na cabeça dela. Até que ela finalmente conta pro Adam, ele ameaça de matar o Tom, né? E eles ficam felizes. Por sinal, a Ali tem um universo, a maioria dos livros dela se passam no mesmo universo. Tem No Fundo é Amor, Amor Teoricamente, e muitos outros que a gente tem migalhas do Adam e da Olive, que eles aparecem nos outros livros também, falando que eles já são casados e tal. E então os livros acabam se conectando entre si. Bacana, bacana. E deixa eu fazer uma pergunta para você, Maria Eduarda. As pessoas, elas falam assim, né? Ah, eu li o livro tal. Só que assim, elas falam assim, não, eu li, eu ouvi o audiobook, né? Eu já li esse livro, eu ouvi o audiobook, né? Eu não entendo, né? Não é leitura, né? Ela ouviu, né? Então Isso meio vai estranho, ser né? meio polêmico, mas se você ouviu o audiobook, tudo bem, tem o mesmo conteúdo do livro. E é aceito se você não tem tempo ou se você prefere. Mas você não pode falar que leu, porque ler consiste em você pegar palavras e ler. Sim, sim. Né? Você ouviu o livro, você não leu ele. Então não pode nem se chamar de um leitor, né? De um apaixonado por livro, né? Você não é apaixonado por livro, você é apaixonado por história. Sim, entendi. Perfeito. É polêmico isso daí, né? Porque vai entrar os haters aí e vão falar, ei, você tá louca? É a mesma coisa. Não, E não não é vai mesmo. ser o primeiro tema polêmico, com certeza, porque provavelmente no próximo episódio eu vou estar falando da Colin Hoover e isso vai dividir opiniões, vai causar muita polêmica. Tá, esse livro que você trouxe agora, você ainda não leu? Ou já leu todo ou tá na metade? Um pouco depois da metade que eu tô, que é A Noiva, também da Ali. E esse é um pouco diferente do que ela costuma trazer pra gente. Não entra no mesmo universo de A Hipótese do Amor. É um romance paranormal, né? E tem a questão política também, porque são divididos em 3 seres, né? Entre aspas. O livro, que são os lobisomens, os vampiros e os humanos. E cada um tem um método de governo. Os vampiros, eles são mais... Como é que falava? Na época da monarquia. Eles são por família. Uhum. Se você tem uma família que é nobre e tem um título, consequentemente, seu filho vai herdar o seu título. Sim. Os lobisomens, eles já têm essa parte mais... Eles... Tipo, você... Eu não vou achar palavras, então eu vou tentar explicar. Tem o alfa, e pra esse alfa, pra ter outro alfa, outro beta, outro lobisomem, ele tem que te derrotar. Uhum. E isso acontece como... eu não vou saber pronunciar o nome dele. Né? Mas isso acontece com o nosso protagonista. Ele derrota um alfa que estava sendo muito tirano e estava já perdendo os miolinhos da cabeça. Uhum. E tem os humanos, como a gente já conhece, né? Democráticos, que tem o voto, né? E nesse livro existe a questão dos colaterais, que é meio que um negócio de... Pra mim ficar bem com você. A gente é rival, então a gente faz um acordo pra gente ficar bem. Uhum. Perfeito. E esses colaterais consistem em... Eu te dou um filho de uma das minhas famílias mais importantes e você me dá... Vamos supor, você é humano e você tá no governo. Você me dá um primogênito seu e eu te dou um primogênito meu pra viver no meio de vocês
e ele vive no meio da gente. Uhum. Só que por conta da raiva e do medo, essas crianças acabam sendo maltratadas, sofrem bullying. E é o caso da Misery, que é a nossa protagonista vampira. Ela foi colateral, né? E depois, quando ela já adulta, ela continua vivendo no mundo dos humanos. Até que o pai dela, que ela não tem uma boa relação familiar, chama ela pro escritório e fala que ela vai se casar com o Alpha dos lobisomens. Quando ela descobre o nome dele, ela se casa por uma questão que eu não vou divulgar, leia um livro, né? Uhum. E a partir desse casamento arranjado, tem um termo, mas eu não vou saber pronunciar, então eu não vou tentar, gente, né? Eles vão desenvolvendo um romance. E tem a questão de parceiros. Nos lobisomens, aqui no livro, eles têm parceiros. Certo. Que pra gente seria, tipo, o amor à primeira vista. Quando você olha pra alguém e, tipo, sente que é a pessoa. Eles têm isso. Eles têm a questão do cheiro. Então, o parceiro daquela pessoa vai ter um cheiro muito específico. Uhum. E a Misery passa mais da metade do livro tomando vários banhos depois que ela casa com o lobisomem, porque ele comenta do cheiro dela, que como você ousa ter esse cheiro? E ela achou que era uma coisa negativa, então ela passa mais da metade do livro tomando, tipo, muitos banhos. E no fim, ela descobre que é porque o cheiro dela, ela era parceira dele, ela só não sabia. Ah, entendi. Perfeito. E dando ênfase que todos os livros que eu trouxe aqui são classificação mais 16, porque todos têm conteúdo hot e explícito. Algumas cenas mais leves, outras um pouco mais explícitas, mas tem. Então, eu vou bater sempre na tecla de classificação indicativa. Perfeito. Eu gostei desse livro aí, é por isso que eu não me apaixono, né? Que é Amor à Primeira Vista. Né? Então, só se for pelo cheiro. Entendeu? Mas tá tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pessoal não vai entender, mas tudo bem, deixa para lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Maria Eduarda. Quando você pega um livro para ler, que nem esses romances, tal, vocês que são viciados em ler, né, em literatura, né, vocês entram, né, na história e eu já ouvi até falar que situações, né, meio complicado quando o pessoal leu aquele... O pessoal não, né? A mulherada, né, leu aquele 50 Tons de Cinza. É verdade, aquilo entra dentro da história, entra e tem sensações? Para entender isso, a gente tem que entender que existem dois tipos de leitores. E o Rodrigo, acho que a gente até já teve essa conversa e ele vai entender que existem leitores como eu, que quando eu leio, passa como se fosse um filme na minha mente, da cena que eu tô lendo, de como acontece. É como se eu estivesse assistindo o filme mesmo. Certo. Já o Rodrigo, não. O Rodrigo, ele não vê essas cenas, ele não consegue entrar na história. Então, pra ele ler, se torna um pouco menos interessante. Uhum. Porque ele não visualiza a cena. E existem esses dois tipos de leitores, os visuais e os não. Então, mas então, tudo bem. Mas é que nem você falou, você é visual, você lê o livro e consegue. Sim. Sim. Mas eu estou falando, mas traz sensações? Traz, porque a partir do momento que você tá meio que entrando naquele universo, você acaba. Não tem como não sentir algo. Não sei se vocês vão me entender, mas... Não sei. Então é verdade que o Sim. pessoal falou, que o pessoal comenta, que a Sim. mulherada comenta. O tanto que eu já quis socar algum personagem, que eu morri de raiva, que eu tive que fazer aquela pausa na leitura, porque eu tava ou muito brava ou muito animada com uma situação. São incontáveis vezes que eu já fiz isso, porque realmente é aquele sentimento de que você tá ali, que você tá vivenciando isso. Então é como se você estivesse assistindo um filme, entra na sua mente. Sim. E como você entrasse dentro do livro, dentro da história e estivesse vivendo aquela história. Que bacana, muito legal. É assim, que eu não sou fã de romance, né? Eu não sou fã de romance, eu sou outro tipo de livros, né? Mas eu já ouvi muito pessoal comentando, então eu queria ver, né? Essas sensações mesmo, se é real. Então é real. É muito bacana, muito bacana. E você que está nos assistindo aí, deixe seu comentário aí, comente aí. Se não concordar com ela, pode falar, ela vai ler os comentários depois e vai responder os comentários. E logo mais nós vamos estar abrindo
um fórum de discussão sobre livros, essas coisas. Quem vai comandar é a Maria Eduarda. E aí vocês podem deixar aí a opinião de vocês aí, indicação de livros aí. E passa aí, compartilha com o pessoal aí para a gente montar um grupo aí bacana aí para estar discutindo essa questão dos livros aí. Eu acho uma coisa muito interessante, incentivar a leitura, né, pro pessoal, né? Tem muita gente que não gosta de ler, preguiça, não, mas é muito bom ler, que é bom pra mente, né? É muito legal. E Maria Eduarda, agora nós vamos falar um pouquinho de série, né? Ou você Com tem mais certeza. alguma coisa para falar de livros, e desses livros, nota, ainda você não leu tudo, não vai dar nota ainda nesse, né? Nesse ainda não, mas eu diria que ele tá pendendo pra um 8, 8,5, no máximo um 9. Não me cativou pra um 10. Tá, no próximo programa, ela vai trazer, se ela terminar o livro, ela vai trazer a nota desses livros aí, tá Com bom? certeza. Então, aí agora vamos falar um pouquinho de série, ela vai indicar. E depois outra coisa também, ela vai começar também a trazer os lançamentos do cinema aí, dos filmes que vão estar no Aproveitando, cinema. falando de lançamento, vai ter uma adaptação de A Hipótese do Amor que já está sendo produzida. Tá, e logo logo tá no cinema. Logo, logo tá no cinema. Acredito que ano que vem que saia. Ainda não tem data oficial, mas acredito que ano que vem saia. Tá tendo adaptação. Já estão sendo produzidas adaptações. E e ela vai informar aqui, em primeira mão, ela vai informar quando ela tiver certeza, tudo, ela vai informar aqui para vocês aí que estão nos seguindo aí. Vamos falar um pouquinho de série. Qual série que você trouxe hoje para Certeza. falar um pouquinho? Hoje eu vou começar falando de The Walking Dead, que todo mundo já ouviu falar. Pelo menos o nome. Mesmo que você não tenha assistido, você já ouviu falar do nome. É uma das minhas séries que eu mais gosto. Acho que eu já não assisti. Eu assisti completa uma vez e incompleta 8 vezes, porque eu tenho minhas temporadas favoritas, né? E avisando que a gente vai falar sobre essa série dividida, porque ela é muito grande, muito comprida e são muitos assuntos para se aprofundar. Então a gente vai dividir em partes, certo, Vini? Hoje você vai falar... Hoje eu vou falar da primeira até a terceira temporada, que a gente vai dividir em arcos. São 3 arcos, né? Cada arco é uma temporada. A gente vai falar de 3. E no próximo episódio, a gente vai falar da época Prime do Rick, que é da 4ª à 6ª, mais ou menos. Perfeito. Então vamos lá, então. Qual o nome da série? The Walking Dead, ou pros íntimos, TWD. Certo. É uma série de zumbi, apocalipse, né? Fim do mundo. Aí já é toda aquela coisa. Eu sou muito fã de séries assim e sou muito fã de terror, então provavelmente vocês vão me ver ainda falando muito sobre filme de terror, né? E The Walking Dead se passa... O primeiro episódio, a gente é apresentado pro Rick e pra família dele. E o melhor amigo dele, o Shane. O Rick, ele é policial, assistente de xerife. E no primeiro episódio, ele leva um tiro. E ele fica em coma. Enquanto ele tá em coma, estoura o apocalipse zumbi. Depois de um tempo de ter estourado o apocalipse zumbi, ele acorda no meio dos zumbis e tal, meio sem entender o que tá acontecendo, e ele vai pra casa dele. E ele vê a casa toda revirada, né? E fica um completo caos. Ele fica confuso. Só que tem um detalhe que faz ele acreditar que a família dele tá viva. E a primeira temporada é a gente acompanhando ele até ele achar a família dele. E ele acha, por um acaso, né, por uma coincidência do destino, ele acha. E tem a parte polêmica, claro, que não pode faltar, é que o Shane, o melhor amigo dele, achando que o Rick tá morto, que ele fala isso pra esposa do Rick, a Lori, né, ele começa a se relacionar com a Lori. Tem uma cena até muito nojenta, né, deles fazendo sexo no meio do mato, né? E quando o Rick volta, o Shane meio que se desestabiliza mentalmente.
Porque ele tem um ciúmes meio que doentio e possessivo pela Lori. Porque ele tem o sentimento de, tipo, eu trouxe eles até aqui. Eles estão vivos por minha causa. Com que direito que você ficou vivo e veio atrás? E da primeira pra segunda temporada se monta o grupo, né? Do Rick. No primeiro acampamento deles é a Lori, o Carl, Rick, Shane, Dale, Andrea, Amy, que é a irmã da Andrea, mas que ela morre logo no início, T-Dog, Daryl e Merle. Alguns vão acompanhar a gente até o final e outros não. Essa é a primeira temporada. O arco da primeira temporada é ele achando a família dele e eles meio que estruturando esse grupo deles. Certo. Na segunda temporada, o Carl é baleado por acidente e eles vão para uma fazenda. Nessa fazenda tem o Herschel, a Maggie, a Beth e outros personagens que não vão acompanhar a gente. Então, né, vamos dar ênfase nos protagonistas. Certo. O Herschel, ele era médico veterinário antes do apocalipse e ele acreditava que os zumbis, eles não estavam mortos, que eles só eram pessoas doentes. Então, ele meio que junta eles num celeiro pra, tipo, quando o governo chegar com a cura, eles serem curados. Nesse meio tempo na fazenda, a gente descobre que a Lori tá grávida. E não se sabe se é o... Ah, e tem o Glenn também. Desculpa. Tadinho, o meu personagem favorito, eu esqueci dele. Né? Mas a gente descobre que a Lori tá grávida e não se sabe se é do Shane ou do Rick. E isso acaba acalorando os ânimos entre os dois, que já tava meio tenso por essa questão, né, do Shane ter ficado com a Lori, enquanto o Rick tava vivo, mais longe, e isso acaba se intensificando. E o ciúmes possessivo do Shane acaba se intensificando também. E ele já também não tava batendo muito bem na cabeça, temos que admitir. Ele começa a ser muito controlador e ele era meio que o que comandava o grupo, entre aspas. E o Rick, aos poucos, ele vai tomando esse lugar de liderança. Na segunda temporada, a gente vê esse arco da fazenda, né, de como tá sendo esse relacionamento deles com o grupo, relacionamento com o Herschel, eles criando os laços. O Glenn e a Meg começam a se relacionar e eles namoram, né? E o arco é fechado com o Rick matando o Shane, que o Shane arma uma emboscada pra matar o Rick. Nesse meio tempo, o Rick saca tudo e ele acaba tendo que matar o Shane, senão o Shane mata ele. E é uma cena até muito marcante, porque o Rick mata ele e ele não tem E ele não sabia, né, que o Shane ia virar zumbi mesmo matando de forma convencional, sem ser mordido. E aí o Carl, que é o filho do Rick, ele meio que tá seguindo o pai dele e ele vê o Rick matando o Shane e também vê o Shane se transformando em zumbi e é o Carl que dá o último tiro do Shane, que é o tiro na cabeça. Então é uma cena muito marcante. A fazenda cai e o grupo se divide. Todo mundo fugindo dos zumbis pra não morrer, né? Cada um por si, Deus por todos. Certo. O Rick vai com o Carl e com o Herschel com o carro. O Daryl e a Carol vão... Carol também. Eu esqueci, são muitos nomes pra lembrar, gente. O Daryl e a Carol vão de moto. O Glenn e a Meg vão com outro carro. E eles meio que se dividem. E eles se encontram numa estrada. Tem muitas questões em cada temporada. Eu não vou falar tudo porque, né, spoiler.
por mais que eu já tenha dado muitos spoilers, né? Tem que sobrar alguma coisa pra vocês se surpreenderem quando vocês assistirem. Sim, claro. Né? Senão não tem graça. Aí eles se encontram numa estrada que o grupo já tinha passado e, coincidentemente, todo mundo se reencontra. E eles continuam juntos. A partir dali, a gente passa pra terceira temporada. Que é a parte que a gente é introduzido à prisão. Eles passam um tempo andando, né, por aí, sozinhos, sem um lugar fixo. Só que por a Lori tá grávida, ela já tá com barrigão e perto de dar luz. Então eles precisam de um lugar seguro, entre muitas aspas, né? Apocalipse zumbi, nenhum lugar é seguro, né? Mas um lugar seguro pra ela dar a luz. E eles encontram a prisão. O Rick, a Lori destrata muito o Rick depois que ele mata o Shane. Então, o relacionamento deles tá, tipo, por um fio, no fiozinho da meada, ali. Né? Então, ele toma uma postura de que não é mais uma democracia ali no grupo. Que ele manda e a palavra dele é lei. Ponto. Não gostou? Tente sobreviver sozinho lá fora. Eles vão pra prisão, ele toma a prisão, e quando eles tomam a prisão, eles encontram 3 ou 4 prisioneiros. Tem uns que dão problema e o Rick dá cabo deles lá. Não vou contar detalhes, novamente, assistam a série. Né? Acontece que um dos prisioneiros, ele acaba se revoltando por ter visto o Rick matar um dos amigos dele, e ele arma uma emboscada. Todo mundo achou que ele tinha morrido, ele arma uma emboscada, e nesse meio tempo da emboscada, a Lori dá a luz. E ela morre no parto, porque não tinha ninguém pra ajudar ela especificamente. Novamente, uma parte muito marcante do Carl. Eu estou falando especificamente do Rick, porque eu vou entrar futuramente, depois que eu terminar os arcos do Rick, eu vou abrir pra falar do Carl em específico, porque ele é um personagem muito profundo, ele cresceu em meio ao apocalipse zumbi, então acho que a gente pode pegar pra falar dele um pouquinho mais profundamente, porque é uma criança crescendo no meio da violência, né? Certo. E o Carl que dá, novamente, entre muitas aspas, a gente acha que ele dá, né? O tiro que mata a mãe dele, pra ela não se tornar uma zumbi. Entendi. E tem a cena, né, que é muito memorável, muitas cenas marcantes nessa série, não tem como negar. Que é quando a Meg e o Carl saem com a Judith, que é a filha que a Lori dá à luz, no colo e sem a Lori. E o Rick vê essa cena, ele tava com o machado na mão, e ele vê a cena, ele pega a criança e ele não tem reação. E ele cai de joelhos e começa a chorar, arrependido. E nesse arco, começa o arco do Rick meio poucas ideias, né? E sem parafusos na cabeça. Porque ele começa a ver fantasma, ele é atormentado pelo fantasma das pessoas que morreram. Perfeito. E vai passando, aí eles encontram o Tyrese e a Sasha, o Rick tem um surto lá e expulsa, e nesse meio tempo, com tudo isso acontecendo na vida do Rick, e tudo isso acontecendo na prisão, tem o governador, que é de uma outra cidade, né, que tem uma comunidade, e ele é um sádico, psicopata, maluco. Nas HQs ele é muito pior, tá bom? Na série eles deram uma romantizada nele, mas nas HQs ele é muito pior. E o governador, ele não aceita que o grupo do Rick, que tem poucas pessoas, acho que umas 10 naquela época, conseguiu tomar a prisão que estava tomada, e ele com uma comunidade com muito mais pessoas, não. E ele começa a atormentar a vida do Rick, então eles entram num embate, né, numa disputa. E o governador tá com a Michonne, que vai ser introduzida nessa temporada, na terceira, pra gente, e futuramente ela entra no grupo. E com a Andrea, que era do grupo, se separou, não encontrou eles, e aí ela encontra a Michonne e vai pra comunidade do governador. E a Andrea fica lá.
É uma Graças personagem a que eu Deus. não gosto. Exatamente. É uma personagem que eu não gosto, não consigo gostar, entendeu? Vocês que gostam, tudo bem, guardem a opinião de vocês. Tá bom? Essa é a minha opinião. Eu não gosto, eu gosto da Michonne, né? E esses são os arcos. Acontece muitas coisas internas, o Core, nesse período, ele tá meio que se rebelando, se descobrindo, ele é muito rebelde com a mãe dele, rebelde com o Rick, né? Ele começa a ficar agressivo. E eu tô segurando meu impulso pra não falar da Era de Ouro do Rick, que é o Rick no Prime, mas isso é só no próximo episódio. Ah, perfeito, perfeito. Bacana. Eu gostei muito. Quer dizer, assim, não é minha série preferida, que eu não gosto de série de. Não gosto de zumbi, né? Então, são dois nichos que eu não gosto, que é o romance, não tenho nada contra, mas eu não é minha preferência. E zumbis também, terror também não é minha preferência. Mas tem dois pontos aí que me chamam a atenção. Mas eu quero que você fale os livros novamente, né? Para o pessoal anotar lá e ler. E trazer os comentários depois. E depois você fala o nome da série de novo. Qual que é? Os livros? Os livros é Duffy. Eu vou deixar o nome escrito na tela, né, Vi? Vai ficar na tela. O Rodrigo vai deixar na tela aqui. Depois Duffy, A Noiva, da Ali Hazelwood. A Hipótese do Amor, também da Ali Hazelwood. E Vergonha, da... Eu não vou saber pronunciar o nome dela, então não vou tentar. Desculpa, Que vergonha. querida. Não é mais vergonha. E a série? The Walking Dead é uma série muito famosa. Agora eu vou dar meu. Como fala? Ah, e só deixando claro, se vocês quiserem, as pessoas que já assistiram a série, que quiserem debater, que eu traga mais profundamente sobre os assuntos, dando spoiler mesmo, é que eu me contive pra caso alguém não tenha assistido, que tenha interesse, assista a série. Mas para as pessoas que já assistiram e queiram que eu fale mais profundamente sobre cada arco em específico e sobre a série no geral, avisa que aí a gente traz. Perfeito, é isso aí. Muito bacana. Assistam aí, leiam os livros, traz o comentário aí para nós aí, e que é para Maria Eduarda, que ela vai desenrolar com vocês aí. Mas eu vou dar a minha opinião, né? Minha opinião, sugestão, minha crítica, né? Eu gostei dos livros, o que me chamou a atenção foi o Homem Geladeira. Né? Que é muito legal isso aí. É de duas portas, sai água e... É muito, muito bacana. Não, gostei. Realmente, depois eu vou escrever para essa autora aí. Muito bom, muito bom. Bacana. E na série, teve uma parte dela que foi gravada no Pancadão? Não lembro disso, não. Viu? Porque a menina estava grávida e não sabia quem era o pai. Eu entendi isso mais ou menos, né? Então. Apocalipse zumbi, né? Ninguém não tem o uso da proteção, né? Usem proteção, por gentileza, não só contra a gravidez, mas contra doenças também. Principalmente. Né? Mas tem a questão da falta de proteção e tem a questão da falta de vergonha na cara de pegar o melhor amigo do seu marido e vice-versa, de pegar a esposa do seu melhor amigo, né? Sim, sim. Não, e lembrando, falando desse negócio que ela falou aí de usar a proteção, tudo, não é nem pela gravidez, até porque a gravidez, 9 meses, vai lá e tira e tá tudo certo. A doença que é a pior, né? Vamos falar sério agora, a doença que é a pior, que pode estragar a sua vida, né? Então, com certeza. Toma cuidado. Né? Mas é muito bacana mesmo. Esse é o quadro, um quadro do NovaCast que nós vamos levar aí em frente aí, e do portal que nós estamos montando aqui, o diretor está aqui, nós estamos montando um portal e logo vai ter o fórum lá também, né? E a gente vai poder discutir, vocês vão poder discutir com a Maria Eduarda aí. A hora que entrar no meu nicho que eu gosto, aí eu entro na discussão também. Tá bom, gente? Mas é isso daí. Eu senti o Rodrigo muito quieto hoje. Nossa, não interagiu? Não, é que o Rodrigo, ele gosta de outro tipo de série, né, Rodrigo? Oi? Você gosta de outro tipo de série ou você gosta de zumbi também? Não, zumbi, romance, não. Eu sou mais
Calma aí, deixa eu ativar o microfone aqui. Aí, agora estou aqui. Bom que viva a edição. Não, mas deixa assim, é legal também, pô. Sim, sim, claro. Mostrar que as coisas, como acontecem atrás da nave. Qual a sua preferência, Rodrigo? Em termos de livros, série? Olha, livros, na verdade, eu nunca tive o hábito. Tá. Né? Porque eu tive a infelicidade de começar lendo livros do Dan Brown. Que é muito bom, por sinal. Escreveu Ponto de Impacto, Código da Vinci, enfim. E, cara, é exatamente isso que a Duda fala, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a entrar como fala? No cenário do que estava sendo escrito lá do livro, cara. E é assim, é suspense, é ação, é governo, é perseguição policial. Então, assim, só que lá tem vários cenários, né? Então, na hora que fala assim, que eu não vou lembrar, que fazem alguns anos que eu li esse livro, mas assim, aí o rapaz que tava com rifle tava em cima da montanha, tal, mirando no político. Aí muda o capítulo. Aí eu não sei que acontece, cara. Aí eu começo a ficar maluco. Eu fui pra Ribeirão Preto, eu li o livro na ida, metade do livro na ida e a outra metade na volta. Ler thriller é simplesmente fantástico. É perfeito. Por sinal, tem um autor nacional muito bom nisso, que é o Rafael Montes. Ele até tá envolvido em polêmica essa semana, hein? Notícia de hoje. Né, mas ele tem muitos livros que foram adaptados, tipo o Bom Dia Verônica, né, Vi? Que a gente tava falando dessa série esses dias. Sim, sim. Que eu vou trazer o conteúdo, só que eu primeiro vou ler o livro. Né? Mas ele é muito bom. E esse gênero de suspense, mais terror, a gente chama de thriller. Entendi. Michael Jackson. Thriller! E série, Rodrigo? A série eu já sou mais fã. Eu já assisti muito e no mesmo ar foi o Prison Break. Eu assisti, ele é genial, adoro engenharia, adoro algo culto assim e intelectual, porque você vê é a história de um irmão querendo salvar outro, que está dentro de uma prisão que ele, por sinal, construiu e projetou cada centímetro quadrado daquele prédio, né? Ele tatuou todos os detalhes da prisão no corpo, certo. Porque não dá para tirar a pele para prender alguém, né? E dentro disso foi armando uma estratégia de fuga para tirar o irmão que foi até então injustiçamente, tá certo? Foi preso injustamente, né? E aí o trama se fecha nisso, só que assim, você se fazer de bandido e entrar na prisão, uma vez que tá lá dentro, você é bandido. Sim, sim. E depois, para sair disso, o que ele era genial, ele teve que ser o dobro ou o triplo para conseguir fazer, porque tem o cenário ideal, tem um buraco aqui, tem a trégua ali, dá para fazer aqui, dá para passar por ali, mas na hora de estar lá dentro, e as ferramentas? E os parceiros, e para fazer isso sozinho, e para convencer a galera? Então é muito legal. Bacana. Né? Como Matar um Assassino foi outra série também que eu assisti, que é muito legal. La Casa de Papel também assisti. Então, assim, série eu assisti bastante. Tem bastante coisa legal. Filme também gosto muito. Eu gostava muito, inclusive, de Velozes e Furiosos, até começar a virar ficção ao invés de ação. Nossa. É um divisor de opiniões, né? Sim, sim. Esse filme é muito polêmico também, cômico e engraçado também. Cômico e engraçado foi um pleonasmo gigante falando em livro aqui, né? Falando com uma pessoa que lê, que cômico e humor na mesma frase é complicado. Mas é isso aí, gente. É bacana. Não participei nada, agora eu não calo a boca. Ah, que legal. É legal trazer esse tipo de conteúdo pro InovaCast. Por quê? Porque aqui são idades diferentes. A Duda está com 19 anos, o Rodrigo está com 33 e eu vou fazer 54. Né? Então eu tenho um tipo de gosto, o Rodrigo tem um e a Maria Eduarda tem outro. Né? E é muito bacana isso. E logo mais eu vou conversar com o Rodrigo. Ele gosta, ele vai trazer o conteúdo do que ele trabalha, né? A gente vai fazer uma entrevista com ele, mas ele gosta muito também. Eu vou trazer o Rodrigo também para falar um pouco de game.
Ele gosta muito de game, de jogos, e ele vai falar um pouquinho, dar dicas aí para os pais também, como controlar as crianças no videogame, para não ficar muito tempo na tela, pelo tempo que ele joga, pelo tempo que ele já vem, os anos que ele vem aí praticando jogos aí. Então ele tem a filha dele que gosta de jogar também, mas ele tem uma disciplina, né, aplicada na filha dele, que ela tem um certo tempo, tudo ela tem o seu tempo e tem que ser assim. Né, Rodrigo? Eu acho que você pode ajudar um pouquinho os pais aí, né? Ah, sim, com certeza, mas de antemão, o que eu falo assim, videogame, gente, eu acho saudável, acho sim, como qualquer outro tipo de atividade, porque trabalha raciocínio, trabalha lógica, objetivo, né? Porque você começa com nada e você acaba tendo que trilhar uma estratégia para ir conquistando as coisas, como é na vida, né? Só que não é a vida, tem que ter equilíbrio. Né? É bom trabalhar a parte de lógica nos games, a parte lúdica, de imaginação, de um monte de coisas que o jogo é capaz de trazer de bom até se tornar ruim, né? Uhum. Mas é isso aí, a gente troca uma ideia aí na próxima aí, sobre o tema. Perfeito. Eu agradeço, Rodrigo, pela participação. Maria Eduarda, eu peço, infelizmente estamos chegando ao final, mas foi bom, né? Foi muito bom essas dicas aí. E na próxima nós vamos trazer outros livros, né? Enquanto você vai terminando esse, eu quero trazer aquele Mulheres que Andam com Lobo. Que correm com os lobos. Que corre com o lobo, né? Fica meio atrás, mas ainda corre, né? Né? Mas tá tudo certo. Eu gosto de brincar assim, porque é para descontrair. Mas, Maria Eduarda, eu agradeço mesmo. É muito importante você estar trazendo esse tema de livro, essa questão. E para o pessoal adquirir o hábito de ler, né? E eu acho bacana. Para quem pratica, eu acho bacana, acho que tem muita gente que pratica e gosta, né? E precisa de dicas. E quem está começando agora também, tá aí as dicas aí da Maria Eduarda, que ela pode estar dando, vai trazer mais. E aí vocês podem estar aí trazendo também, discutindo com a Maria Eduarda aí pelo chat e deixando as mensagens aí que ela vai responder todas as mensagens com o maior carinho. Tá bom, Maria Eduarda? Muito obrigado pelo carinho e suas dicas aí e o spoiler da série aí também. Com certeza, é uma honra enorme estar aqui, trazendo um pouquinho do que eu gosto e falando das coisas que estão no meu universo, mas que eu quero que esteja no universo pelo menos um pouquinho de todo mundo, porque ler é um hábito muito importante. Perfeito. Uma boa noite. E eu queria pedir desculpas. Uhum. Desculpa te cortar, Vi, porque eu tô um pouquinho nervosa. É a primeira vez que eu tô na frente das câmeras, né? Mas nos próximos eu prometo me sair muito melhor, me aprofundar mais nos temas e nos assuntos. Toda primeira vez é complicada, né? Pois é. Então tá bom. Obrigado, Maria Eduarda, uma boa noite. Rodrigo, muito obrigado. O Rodrigo está aqui na direção aqui, está sempre com a gente aqui. Eu agradeço de coração. Boa noite a todos aí, muito obrigado pela companhia. E eu peço para vocês aí, novamente, que vocês curtem, comentem e compartilhem. E também se inscrevam aí no nosso canal aí, tá? Vão ter muito conteúdo aí no próximo episódio Entre Páginas e Tela. A Maria Eduarda vai trazer mais livros e vai continuar falando da série aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, um beijo no coração de todos e até mais. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.